Fala comigo, correm. Muito bem, correm. O importante papel do sacerdócio no lar. Nós estamos numa série de mensagens que tem a duração de 5 semanas. Nós estamos entrando aí na nossa terceira semana, que tem como tema principal o sacerdócio, ou a importância do sacerdócio, o nosso papel como homem dentro do lar. E dentro dessa série de mensagens nós falamos de uma forma mais específica, com base no texto de Ezequiel 22, na semana passada, que falava a respeito dos tipos de homens que Deus procura. E é por isso que eu quero que você abra mais uma vez a sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 22 ao 30. E após a leitura nós vamos orar e descobrir o que Deus tem a completar na nossa vida nessa noite. Ezequiel capítulo 22, versículo 23 ao 30. Enquanto você vai abrindo aí, vou te fazer uma pergunta, principalmente você que é do sexo masculino. Sexo feminino não precisa perguntar não. Quantos homens eu tenho aqui? Estavam distraídos e não foi uma questão, de que o cara está em dúvida. Não é isso, de forma alguma. Mas era apenas uma desatenção, então eu vou te dar uma segunda chance. Quantos homens eu tenho aqui? Graças a Deus. Muito bem. Se você é homem, saiba que dentro do seu lar Deus procura você. Ezequiel capítulo 22, versículo 23 em diante diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas. Tomam, multiplicam as suas viúvas. Coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhe encobrem isto como cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Completando ainda o versículo 31. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez diante da Tua palavra temos a expectativa, Senhor, de ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo ecoar dentro de nós, nos trazendo tudo aquilo que o Senhor tem a nos mostrar, a nos ministrar, a nos ensinar em uma noite como essa. Em nome de Jesus, mais uma vez, colocamos a nossa vida no Teu altar. Te pedimos, Pai, que o Senhor ministre o nosso coração. Pedimos que o Senhor leve a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso raciocínio cativo tão somente a Tua presença, a Tua vontade, a Tua voz. E que nenhuma outra voz seja ouvida nessa noite, a não ser a Tua. Porque ela é o que de fato nos interessa ouvir nessa noite. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos desde já. Amém e amém. O texto em si, como nós falamos na semana passada, nos remete aos tempos do cativeiro babilônico. Por isso eu fiz
questão até de ler o versículo 31, um versículo que nós não lemos na semana passada, para mostrar para você onde o próprio Deus diz que o cativeiro babilônico foi um castigo trazido por ele sobre a vida do povo, em consequência a pecados que o próprio povo cometeu. Na realidade, esse texto ele traz para o profeta Ezequiel um pré-anúncio do castigo que viria sobre Israel. E quando eu digo Israel, eu me refiro à nação de Judá, porque a essa altura aqui a nação de Israel em si já tinha sido destruída e dominada por outro império, mas falo como povo de Deus mesmo. Deus traz um castigo sobre o povo de Israel devido à corrupção que o povo havia experimentado e pela quebra dos princípios divinos que Deus havia estabelecido. O cativeiro babilônico foi um tempo, irmão, de muito sofrimento para a vida de Israel, mas um sofrimento que veio em consequência de caminhos errados que o próprio Israel decidiu trilhar. Um tempo onde sacerdotes haviam se corrompido, se contaminado com idolatria. Aqueles que deveriam trazer o povo, levar o povo para perto de Deus, era aquele que afastava. Reis corrompidos, contaminados com a idolatria, com politicagens. Por isso Ezequiel vai falar sobre os príncipes corrompidos, profetas corrompidos. Essas pessoas que acham que foram chamados por Deus para falar em nome de Deus e acabam falando coisas que agradam a homens e não aquilo que Deus manda falar. Isso acontece desde os tempos do reino dividido. Na realidade, desde que Deus levantou o ministério profético, existem casos de profetas que se corrompem, achando que agradando a homens, eles vão estar agradando a Deus. Profeta não foi levantado para falar o que o homem quer, o que agrada o coração do homem. Profeta foi levantado para falar o que Deus manda falar, gostando ou não o povo que ouve. Pais de famílias envolvidos com prostituição, com adultério e toda sorte de pecado, conduzindo as famílias para um nível de corrupção tão grande, ao ponto do povo inteiro se corromper com pecados. E diante disso, o texto mostra Deus falando com Ezequiel acerca dessa procura que ele tinha. Procurei um homem, porque eu vou trazer um castigo, Ezequiel, sobre o povo tão grande. Mas antes de trazer, eu procurei um homem sequer, no meio de Israel, que pudesse se colocar na brecha, que pudesse se colocar à minha frente, e eu pudesse olhar e vê-lo como justo diante do povo, e por amor a ele, eu pudesse salvar essa cidade. Mas procurei um homem, e nenhum homem eu consegui achar, porque todos se corromperam. E diante disso, Deus acaba levantando outros homens, outros reis, outros profetas, outros sacerdotes. E no que diz respeito a profetas, é quando surgem os ministérios do profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel, Neemias, enfim, Esdras na realidade. Porque se Deus procurar entre homens e não encontrar homens, Deus levanta outros homens no lugar dos homens que ele procurou. E nós falamos acerca desses tipos de homens que Deus procura, principalmente dentro da nossa casa. Porque se fosse para achar qualquer outra coisa que não fosse homem dentro da nossa casa, Deus não tinha feito macho e fêmea e unido um homem e uma mulher para construir uma família. Então, quando Deus procura na nossa casa alguém com liderança, com papel sacerdotal, Deus procura um homem. Quando Deus procura dentro da nossa casa alguém que exerça um papel de ajudadora, de auxiliadora, Deus procura uma mulher sábia, que edifique o seu lar. Então Deus procura homens. E quais são os tipos de homens que Deus procura dentro da sua casa e que espera que encontre em você? Falamos do primeiro tipo de homem, que são os homens de fé. Diga, homem de fé. Quando Deus procura na sua casa um homem, como sacerdote da sua casa, Deus deseja encontrar em você um homem de fé, assim como foi Noé, um homem capaz de ouvir a voz de Deus e de crer no projeto de Deus para a humanidade. E pelo fato de Noé ser um homem de fé, conseguiu salvar a família inteira. Falamos sobre homens obedientes à sua voz, é o segundo tipo de homem que Deus procura. Homens obedientes à voz dele. Não adianta liderar uma casa sem uma obediência à voz de Deus. Assim como foi Abraão. Abraão foi um homem obediente à voz de Deus. Na sua obediência, Abraão foi o precursor, irmãos, de uma nação inteira. Daí se origina essa expressão, filhos de Abraão. Se você chegar em Israel,
A primeira coisa que a pessoa pergunta, que um judeu pergunta para você estar no muro da lamentação orando, é se você é filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão deu início à descendência judaica. Tudo por causa de obediência à voz de Deus. A partir da obediência de Abraão, o plano de Deus começa para a humanidade e toma um rumo. Ser homem não é fazer a própria vontade. Ser sacerdote dentro de uma casa não é simplesmente fazer a própria vontade. É tomar decisões baseado na certeza de que você está sendo um instrumento para que a vontade de Deus se cumpra na sua casa. Ainda que muitos dentro da sua casa não concordem, não tem problema. Desde que você tenha essa certeza de que a decisão que você está tomando foi Deus quem mandou você tomar. Ser homem, irmãos, é muito mais do que simplesmente mandar. Ser homem, ser sacerdote de uma casa, é ser instrumento de Deus para a vida da sua família. Terceiro tipo de homem, homens de coração humilde, como foi o caso de Moisés. Um homem, irmãos, que mesmo sendo um dos maiores líderes que Israel teve, e por que não dizer o maior líder que Israel teve, de um dos maiores povos da terra, Números 1:26, fala que eram mais de 600 mil homens, irmãos, mas não eram contados mulheres, crianças e homens abaixo de 20 anos. Um homem que, com toda essa responsabilidade de liderar um povo, ainda assim, era um homem que ouvia a voz de Deus. Ainda assim, era um homem de coração humilde, que sabia das suas limitações. Homem que não ouve conselhos, erra. Líder que não ouve conselhos, erra. É por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede o quê? Pessoas orgulhosas não ouvem ninguém. Pessoas orgulhosas não têm a humildade que um ser humano precisa para ouvir conselhos no momento certo. Então, quando Deus olha para dentro da nossa casa, Deus espera encontrar dentro dela sacerdotes que sejam capazes de ouvi-lo, mas que sejam capazes também de reconhecer quem são, as suas limitações, as suas falhas e a incapacidade de cada um de liderar sozinho a sua própria casa. E hoje nós vamos falar sobre os outros 4 tipos de homem que Deus também procura dentro da nossa casa. Vamos lá. Tipo de homem, quarto tipo de sacerdote que Deus deseja encontrar dentro da sua casa e da minha casa. Repete comigo: homens valorosos. Quando Deus procura na nossa casa um tipo de homem capaz de governar a nossa casa, Deus espera encontrar em nós homens valorosos, como era o caso de Gideão. Quando você vai em Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 12, o texto diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Antes que Gideão falasse assim: não, eu não sirvo para qualquer coisa que Deus vai me usar, não. O anjo já chega assim falando: você tem valor, camarada. Antes que você se ache alguém incapaz, eu já quero anunciar para você que Deus viu em você um valor que outras pessoas podem não ter visto, que você mesmo talvez ainda não tenha visto, mas que Deus viu. Presta atenção, irmãos. O termo valoroso significa aquele que tem ou demonstra ter coragem, destemor, bravura, força, energia, capacidade de esforço. Isso é ter valor. Ter valor, em outras palavras, significa prestar para alguma coisa. Um homem valoroso é aquele que presta para alguma coisa. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou te falar por experiência própria. Durante muitos anos, alguns anos, eu fui administrador do acampamento. E eu me lembro de algumas experiências que eu vivi naquele acampamento, que marcaram a minha vida. Retiro de carnaval que já teve lá, sabe a doideira que é. Esse ano até que nós tivemos um pouco menos de pessoas, mas eu já tive a experiência de administrar aquele acampamento com mais de 1.200 pessoas lá dentro. E eu lembro dos problemas que aconteciam.
Como aconteceram esse ano, né? Pessoas falando, pastor, meu vaso sanitário entupiu, pastor, a minha tomada não está funcionando, a luz não está acendendo, o chuveiro não está... Mas enfim, eram coisas que podiam ser resolvidas muitas vezes pelo próprio sacerdote do quarto. Eu me lembro, irmãos, às vezes eu andando pelo acampamento, resolvendo coisas sérias, irmãos, coisas que só tinha eu para resolver. Daqui a pouco chegava um, Bruno, a lâmpada do meu quarto queimou. Falei, meu irmão, não tem problema não, peraí, eu tenho aqui uma lâmpada aqui no carro, aqui, o irmão já leva lá, já troca. Não tem como você ir lá no meu quarto trocar a lâmpada, não? Pô, meu irmão, eu ia falar com o maior prazer, mas fica difícil eu ir lá agora. Então eu vou esperar o irmão para trocar a lâmpada. Irmão, o cara não servia para trocar uma lâmpada. O meu chuveiro quente não está esquentando. Não tem problema não, deve ter queimado a resistência. Faz o seguinte, faz esse teste assim, faz esse teste assado, porque aí a gente vai saber se foi resistência ou não. Pega o disjuntor lá e... irmão, tem medo de mexer com essas coisas que pode ser que dê choque. A minha esposa ficava no osso, irmão. Irmãos, tem homem que não presta para nada. Tem homem, irmãos, que se sair de casa, levar 15 dias fora, é até uma vitória para a mulher. Graças a Deus. Porque só atrapalha. Presta atenção, ser homem não significa ter nome de homem, ter título de homem, ter apelido de homem, ter aparência de homem. Ser homem é ter valor de homem. Se eu tivesse aqui, quem aqui já teve a experiência de pegar uma nota de dinheiro falsa na mão? Parece que é verdadeira. Tem lá estampado o valor de uma verdadeira. Aliás, o valor numérico, né? De uma nota verdadeira. Mas tem valor verdadeiro? Não. Então nem tudo que tem aparência de homem, infelizmente, o é. Homem, para ser homem, irmãos, tem que ter valor de homem. Homem tem que ser esforçado. De que vale um homem preguiçoso, irmãos? Dentro de casa. Um homem que fica o dia todo colchão e fronha. Colchão e fronha. Tem uns homens, irmão, que eu não consigo entender, não. Às vezes vem uma mulher sair, batalhadora, irmãos. Porque se não tiver uma batalhadora dentro de casa, batalhadora sai às 6, 7 horas da manhã para trabalhar. O cara não levanta a cabeça e me fala, tchau, amor, Deus te abençoe. Não levanta para fazer um café, não levanta para procurar um emprego, não levanta para nada. Homem valoroso é um homem trabalhador. Não significa que ele vai trazer 5 mil reais de casa para casa todos os dias, ou se ele vai trazer 3 mil, ou se ele vai trazer meio salário mínimo, mas foi o que ele conquistou com o trabalho, com o suor dele. Pode ser pouco aos olhos de muito, mas é o valor do trabalho dele para a família dele. Homem valoroso é homem corajoso. Tem que ter coragem para ser homem. Não tem que ser machão para ser homem, tem que ter coragem. De que vale um homem covarde, irmãos? Já viu um homem com medo de barata? Tem uns vídeos aí na internet, irmão, de uns caras que vêem um rato. Não, vou matar, meu amor, vou matar. Quando o rato vem pro lado dele, se ele pudesse, ele entrava para dentro da parede, assim, para fugir do rato. Tem esse nível de covardia, mas tem outros piores. Homem que bate mulher. Mas quando chega diante de um homem, se borra todo. Tem homem que acha que ele é o mandão porque ele bate mulher. Eu falo isso direto, sempre falei dentro da igreja. Eu instruo as minhas ovelhas femininas, as minhas ovelhinhas fêmeas, a isso. O dia que o seu marido levantar a mão para você e te der um tapa, você fala para ele que meia hora depois eu estou chegando na casa de você, lá para ele dar o tapa em mim. Se ele é macho para bater em você, vai ter que ser macho para bater no seu pastor. E pode avisar ele, quando você estiver saindo de casa para a delegacia, eu já estou lá sentado te esperando, como primeira testemunha. Porque são covardes, irmãos. Irmãos, essa questão de valor, de coragem, é tão séria, que há muitos anos eu parei de atender mulheres sozinhas. Não atendo mulher sozinha. Se você como mulher quiser conversar comigo, ou é com a minha esposa presente, ou é só com ela, ou então você não vai conversar. E um dos motivos era por causa dos homens frouxos.
Homens que não davam conta do seu papel como homem dentro de casa e faziam com que as mulheres construíssem em cima de um pastor a figura do homem que elas sempre sonharam. Puxa vida, o pastor é tão carinhoso, o pastor fala tão bem, o pastor é um homem de Deus, o pastor é isso, o pastor é aquilo. E aí, às vezes, o pastor é feio que dói. E ela começa a ver uma beleza no pastor que às vezes não existe. E ela começa a construir em cima do pastor dela a figura do homem que ela queria para ela, a figura de sacerdote que ela queria para ela. E aquilo começa a mexer com o emocional da mulher. Eu me lembro de algumas experiências, irmãos, que eu vi pastores passando. Uma vez um pastor me contando que ele foi aconselhar uma mulher, e ele falando, na época ele ainda atendia sozinho, novo no ministério, depois a gente vai aprendendo, a gente não cai nessa cilada mais. Ele foi atender uma mulher sozinha, ela falando: eu tenho muito problema no meu casamento, pastor, porque o meu marido não me dá valor, porque o meu marido não sei o quê, e papá, porque, ó, pra você ter uma ideia, pastor, outro dia eu comprei um baby doll, e aí pastor, eu cheguei em casa, eu tomei banho, aí levantou e começou a falar, aí eu comecei a me pentear, e aí, pastor, eu comprei essa lingerie aqui, ó, irmão, quando ela mostrou a lingerie, a cabeça do camarada já ficou, pastor, o senhor me acha feia? O senhor me acha, pastor? Olha para mim, pastor. Minha irmã, em nome de Jesus, chama um camarada para conversar. Porque se você der vazão, eu já vivi essa experiência, irmãos. Uma vez eu atendendo uma menina, ela tinha um problema com o casamento dela, início de ministério, irmãos, a gente comete muita falha. Foi atender uma menina, a menina falando do problema do casamento dela, de repente ela falando assim: ai, Bruno, porque eu queria tanto assim, ter casado com um homem assim, um homem de Deus, um homem que falasse da Bíblia. Ela foi dando as qualidades, até que ela chegou assim: um homem assim igual a você, sabe, um homem que pudesse cuidar de mim, um homem, e foi se aproximando, sentado assim, eu e o Bom Bocó sentado assim, aí de repente ela fez assim: eu posso confessar uma coisa? Falei: lascou. Às vezes eu fico pensando em você. E pegou, irmão, quando ela pegou na minha mão, me deu um frio na barriga. Eu digo: peraí, meu irmão, peraí, meu irmão, peraí. Aí ela levantou e começou a me cercar na mesa. Eu digo: meu irmão, peraí, meu irmão, peraí. Não, eu quero conversar. Não, acabou a conversa, meu irmão. Irmãos, eu meti a mão na mesa, só fiz assim, ó, e pulei e saí. Quando eu desci a escada assim, estava chegando o irmão Lauro Jorge, que era o diácono da igreja. Quando eu vi o Lauro Jorge, ele me viu branco. Ele: o que foi, irmão? Irmão, Deus te mandou aqui. Nunca mais eu atendi uma mulher sozinho. Mas tudo, irmãos, resultado de homens frouxos, que não cumprem o seu papel dentro de casa. Se Deus procura homens valorosos, você acha que mulheres não? Presta atenção, você que ainda não casou, você que é homem solteiro, aprenda a ter valor. O valor de um homem não está na beleza dele. O valor de um homem não está nas roupas que ele veste. O valor de um homem está no caráter que ele tem, na capacidade que ele tem de ser em Deus um instrumento de Deus para a vida da família dele. Meninas, antes de você casar, pense bem. Então preste atenção. Homens valorosos é o que Deus procura, e não poderia ser diferente para você. Você quer ver uma coisa? Você nunca parou para pensar no porquê que existem tantas mulheres bonitas com homens não tão bonitos? Para não dizer que eles foram desprovidos. Não, irmão, porque tem uns camaradas, só Jesus, irmão. Às vezes você chega assim, né, a menina sabe, te apresenta: ah, tudo bem, é menina bonita, mas aí esse aqui é meu namorado. Irmão, quando você olha eu de frente com uma carreta, que o nariz saiu daqui e passou para a nuca. E aí você fica assim, sabe por quê, irmãos? Pode não ter beleza, mas tem caráter. Pode não ter beleza, mas sabe cuidar. Pode não ter beleza, mas sabe como cortejar uma mulher. Pode não ter beleza, mas sabe o que é ser homem valoroso na sua casa. Ao invés desses marombados que parece até um pirulito, fino embaixo e largo em cima, só pede para fazer academia, cara. Agarrar no enxado ninguém quer, né? Vai para a obra, meu irmão. Não capina um lote, não carrega um lixo, como diz meu irmão. Homens valorosos, meus filhos,
Deus procura homens valorosos. Amém? Quantos homens valorosos eu tenho aqui? Eu creio. Eu creio, irmãos. Nem que seja pela superação, mas eu creio. Quinto tipo de sacerdote que Deus procura. Vamos lá. Homem segundo o seu coração. Deus procura homens segundo o seu coração. Como era Davi, irmãos. Davi foi um homem que cometeu muitas falhas, mas foi Deus quem disse que era ele um homem segundo o coração dele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 ao 14, o texto diz assim: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul, Deus procurou em você aquilo que ele esperava encontrar, mas pelo fato das suas atitudes, do seu comportamento ser totalmente contrário aos princípios que Deus tinha estabelecido para você quando reinasse Israel, se Deus tivesse encontrado em você o valor, se tivesse encontrado em você um homem segundo o coração dele, Deus confirmaria a sua dinastia, a sua monarquia, o seu reinado sobre o trono de Israel para sempre. Mas Deus procurou em você algo e não encontrou. Por isso Deus passou a buscar em outro homem, um homem segundo o coração dele. E quando você vai em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 ao 13, o texto vai mostrar para nós que esse homem segundo o coração de Deus, que Deus encontrou, foi Davi. E acerca dessa característica, irmãos, que Deus procura em homens, eu queria me concentrar em algo que muitas vezes confunde e atormenta a mente de alguns homens, principalmente homens chefes de família, e até às vezes confunde a cabeça de algumas mulheres. Homem segundo o coração de Deus não significa ser homem bonito. Essa história de que homem, nossa, mas ele parece um anjo. Parece um anjo, mas não significa que seja. Homem segundo o coração de Deus não significa ser rico. Não, porque Deus tem um homem para mim. Por quê? Porque ele é rico? Homem segundo o coração de Deus não significa nem mesmo ter cara e jeito de profeta. Preste atenção nisso aqui. Quem esteve aqui na palavra que eu ministrei sobre Jonas vai lembrar disso. Nem todo mundo que tem nome de profeta e cara de profeta, de fato tem coração de profeta. Jonas estava muito mais preocupado com a plantinha dele que murchou do que com uma nação inteira ninivita que tinha se convertido. Então, às vezes você vai ver pessoas dentro de uma igreja cantando, louvando, servindo, tem cara de profeta, tem jeito de profeta, fala como profeta, se veste como profeta, rodopia como profeta, mas o que prova se de fato é profeta ou não é a vida que ele tem com Deus todos os dias. E é nessa que muitas se embarcam, e quando chega lá na frente, descobre que o cara não era nada daquilo. Homem segundo, isso fica para nós homens, não significa ser perfeito. Homem segundo o coração de Deus não é aquele homem que não erra. Homem segundo o coração de Deus são homens que têm consciência de quem são, e por isso aprendem a depender de Deus, porque sabem que são passíveis de erro. Ninguém na minha casa tem maior probabilidade de cometer erros do que eu, porque sou eu que mais decido. Então isso recai sobre mim uma responsabilidade, que seja eu que mais ore, que seja eu o que mais tenha consciência de quem eu sou, que seja eu o que mais busque, que seja eu o que mais seja exemplo de vida com Deus. Quanto mais dependentes de Deus nós somos, mais bonitos e atraentes nós ficamos. E eu te provo isso na prática. Quando tu era do mundo, ninguém te queria.
Na época do mundo era um esforço para ficar com a menina. Você fazia de tudo, você só faltava vir de terno e gravata, com um buquê de flores. Ninguém queria. Porque a gente andava a pé, porque a gente não tinha dinheiro, né? Aí um dia você se converte. Agora você tem Jesus. Tu passa na rua, parece até que tu tá pintado de ouro. Quem nunca piscou começa a piscar para você. Quem nunca falou com você agora passa a falar com você. Aquelas meninas que nunca te deram bola agora quer o seu telefone, quer mandar mensagem. E é nessa que muito camarada embarca. Porque ele acha que Jesus faz ele mais gostoso. Faz você mais cheiroso, porque o perfume de Cristo exala em você. Faz de você mais bonito, porque tu antes era carvão, agora você é um diamante. Você é a menina dos olhos de Deus. Mas não deixa de ser também alvo de Satanás. Mas tem muito homem que entra nessa. Então, quanto mais próximo de Deus, quanto mais dependente de Deus, quanto mais santo em Deus você for, de fato, mais bonito e mais atraente você vai ser. Mas se dedique à sua família. Porque da mesma forma que a rapariga na rua vê, ela dentro de casa ela também vê. Minha esposa sabe, ela aconselha mulheres assim. O quanto faz falta dentro de casa um homem próximo de Deus. Para as nossas mulheres, irmãos, infelizmente para as demais, ou felizmente, não sei, mas a proximidade de Deus nos faz melhor. Havia um ditado muito antigo que dizia que a aliança chama piriguete. Todo mundo sabe o que é piriguete? Sabe não? Rapariga, mulher de rua, essa mulher que não tem compromisso com nada a não ser destruir lá dos outros. É um espírito de prostituição que vem sobre a mulher. Como eu falei em uma mensagem que eu preguei no retiro de carnaval, irmãos, o mal às vezes está na pessoa, mas não, a essência do mal não está nela, está por trás dela. Então, tem mulheres que elas se atraem por homens casados. Não pode ver uma aliança na mão esquerda que vai ficar doida. Eu tinha uma prima, tenho uma prima que era assim. Ela cansava de dizer pra gente que ela não, se ela visse que o cara era casado, ela se atraía pelo cara. Enquanto ela não destruísse o casamento do cara, ela não sossegava. Quando ela conseguisse que o cara ficasse com ela, e a mulher do cara descobrisse que ela destruísse o casamento, ela mesma dizia: de repente o meu interesse vai embora, eu não quero mais ele. Isso é um espírito satânico que ronda os casamentos. Então havia um ditado que dizia que a aliança chama piriguete, porque seriedade atrai mulher. A mulher, ela pode ser a mais descompromissada possível, mas na hora de estabelecer um compromisso, ela não vai procurar um qualquer. Ela quer um homem sério. Ela quer um homem que demonstre respeito, que afinal de contas ela vai construir uma vida com ele. A dependência em Deus, irmãos, é uma das maiores riquezas que um homem pode ter. Por isso, quanto mais dependentes nós somos, mais ricos nós somos. Mas existe um detalhe que às vezes as pessoas não entendem. Ser dependente de Deus diminui a sua possibilidade de errar, mas não te faz perfeito. Ela diminui, mas ser dependente de Deus não faz da gente um Deus. Então, existirão direções que muitas vezes você vai dar na sua casa, que a sua esposa não vai entender. Mas se você tiver a certeza de que é Deus quem está te direcionando, faça. Ainda que não concordem com você. Mas a paz de Deus vai estar dentro de você lá na frente. Elas vão entender. Ela vai entender. Mas se você for um homem, tem algumas situações, você vai trazer correções sobre a vida dos seus filhos, que eles não vão entender. Às vezes até a sua esposa não vai entender, vai discordar. Mas você sabe. Tempo atrás eu chamei minha filha para lavar o carro comigo. Falei: minha filha, amanhã eu preciso que você lave o carro comigo. Ela vira para mim e fala assim: o que você vai me dar em troca? Eu digo: nada. Ah, então não quero. Falei: tudo bem. Aí daqui a pouco eu fui e trouxe ela: minha filha, amanhã eu queria que você me ajudasse a lavar o carro. O que você vai me dar em troca? Eu digo: nada. Ah, me dá isso. Nada, não vou te dar nada. Aí depois em conversa minha esposa falou: poxa, meu filho, compra um batonzinho para ela. Não é difícil, irmãos, comprar um batom. Quanto custa um batom? 50 centavos, R$1. Mas o valor do ensinamento para minha filha, de que nem tudo que a gente faz na vida tem que fazer esperando recompensa, é muito maior.
O meu sonho é ver minha filha servindo a Deus no altar. E quem serve a Deus no altar esperando recompensa de homens, se arrebenta. Então, quem trabalha em prol de recompensa é cachorro. Não é assim que a gente adestra animais? Vai, pega, tic, tic, pega. Aí ele vem e volta. Diz, bom menino, bom menino, toma um petisco. Daqui a pouco você, vai, pega. Aí ele vai e volta. Bom menino, toma outro petisco. Nós não adestramos os nossos filhos. Nós educamos os nossos filhos. Então, às vezes tem direções, tem decisões que você vai tomar, metodologias que você vai usar, que muitos não vão entender. Mas se a certeza de Deus paira dentro de você, vai em frente. Se você for um homem que dependa de Deus 24 horas por dia, Deus sempre vai respaldar a sua autoridade. Até mesmo nos erros que você cometer. Um homem independente de Deus, até quando erra, Deus respalda. Prova, pastor? Prova. Moisés era para ter falado com a rocha. Ele feriu a rocha. Ele perdeu a terra, mas a água saiu. Conselho para você. Se você um dia no sacerdócio do seu lar errar e os seus erros prejudicarem pessoas, admita os seus erros. Peça perdão e siga em frente. Estou falando para você admitir erros que você não cometeu. Mas se você cometer erros, e a gente erra, não é quando as pessoas dizem que a gente erra. A gente erra quando Deus traz para a gente o entendimento que a gente errou. Então, você não é obrigado a acertar em tudo. Mas também não queira transparecer para sua família um Deus que você não é. Porque homens valorosos, homens segundo o coração de Deus, também erram. Amém? Sexto tipo de sacerdote que Deus procura. Fala assim, homens íntegros. Como Jó. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Algumas versões dizem que ele era um homem íntegro. Jó capítulo 27, versículo 1 ao 6, irmãos, tem um discurso de Jó que eu acho assim apaixonante com relação à integridade. Diz assim, prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que me amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, ou seja, até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Jó passando, irmãos, a pior luta da vida dele. E os amigos de Jó tentando convencer Jó de que era pecado dele, que era erro dele. E ele falando: eu não sei quais são os motivos que me fizeram entrar nessa. Eu não sei o porquê que Deus trouxe isso sobre mim, mas eu tenho a minha consciência limpa, que eu sempre fui um homem íntegro. Eu nunca me desviei do mal. Eu nunca afastei a honestidade de mim. Enquanto houver vida dentro de mim, eu nunca vou cometer erros que coloquem em risco a minha integridade. Até que eu morra, enquanto eu morrer, enquanto eu for vivo, Deus nunca vai ver em mim algo diferente do que eu sou. Isso é integridade, irmãos. A integridade de um homem, a dignidade de um homem, o nome de um homem, fala mais alto do que o seu gênero. Fala mais alto do que o seu sexo. Vocês me perdoem o termo. Ser homem. Preste atenção, homem. Ser homem não é nascer com um negócio embaixo das pernas, não. Ser homem é honrar a integridade que de homem Deus espera de você. Não se escandaliza, não. Porque a postura de determinados homens, irmãos, hoje escandalizam mais do que qualquer coisa. Ser homem é fazer do seu caráter e do seu nome algo falar mais alto do que o seu sexo. As pessoas não vão dizer que você é homem porque você nasceu do sexo masculino. Irmãos, eu conheço muitos homossexuais que são mais homens do que alguns que não são. Isso aqui não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com sexo masculino e feminino. Isso aqui tem a ver com integridade. Faça essa pergunta para você hoje. Qual é a imagem que a sua família tem de você?
Qual é a imagem que a sociedade tem de você? Porque alguns, a falta de integridade é tão grande que até a sociedade lá fora percebe. Aquele cara que compra e não paga, aquele cara que é mentiroso. Irmãos, tem gente que é mentirosa por nada. Nossas famílias estão vendo isso, seus filhos estão vendo isso, sua esposa está vendo isso. Qual é a imagem que você tem do seu pastor? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. É um compromisso que eu tenho. De nunca permitir que a imagem que você tenha do seu pastor seja a imagem de um homem que não tem integridade ao ponto que você não confie nele. É um compromisso que eu tenho com Deus. E a partir do compromisso que eu tenho com Deus, isso reflete sobre você. Eu tenho casos hoje, irmãos, que eu atendo dentro da cidade, dentro da igreja, fora da igreja, de não ter mais o que aconselhar. De às vezes mulheres procurarem a gente como casal, eu não sei o que eu faço, e eu tenho que virar para a mulher e falar, e eu também não sei o que eu faço. Porque todos os conselhos possíveis e imagináveis que eu podia dar, eu já dei. Palavras vindas do altar, aconselhamentos periódicos, discipular, tudo. Mas chega um ponto que você não tem mais o que falar. Alguns homens, irmãos, que têm umas posturas. Eu me lembro de uma vez, aconselhando uma esposa. Ela hoje não está na igreja mais, aqui, em outra igreja. E eu lembro dela falando para ela tinha indícios de que o marido estava traindo ela. Ela virou para mim e falou, para mim não, para mim e para minha esposa. Eu estou a ponto de trair ele. Eu tenho com quem trair ele. Irmãos, eu fui sincero com ela, eu falei, minha filha, você quer que eu seja sincero com você? O que o seu marido merecia hoje, de fato, era um par de chifres deste tamanho, ao ponto que ele saísse na rua, ele desequilibrasse no asfalto. Ele merece, mas você não merece se contaminar com esse pecado. Não vale a pena, minha filha. Assim como o Jó, não vale a pena as lutas que você passa fazer com que você se afaste da integridade que você tem. Continue sendo íntegra. Integridade é tudo, meu irmão. Seja um homem íntegro, de forma que quando alguém tenha que falar de você, pessoas tenham que inventar o que vão falar de você. Te dou uma dica. Chega para os seus filhos hoje, principalmente se for homem. Filho homem tende a te responder uma resposta mais próxima do que você espera ouvir, mas é arriscado. Você chega para o seu filho ou para os seus filhos, pergunta para ele, se você pudesse hoje, meu filho, ser igual ao que o papai é, você seria? Você queria ser o que o papai é? Você queria trabalhar com o que o papai trabalha? Você queria ser o homem que o papai quer ser? Porque, irmãos, a gente percebe isso muito dentro das casas. Quer ver uma profissão que é muito comum os filhos seguirem, por exemplo, dos pais? Caminhoneiro. Irmãos, caminhoneiro é uma das profissões mais desgastantes que nós temos nesse país. Das menos valorizadas, mais desgastantes, mais perigosas. E é muito comum você ver filhos de caminhoneiro falando, eu quero ser caminhoneiro como meu pai era. Outra que acontece, policiais. Eu conheço exemplos de policiais que tiveram filhos, e os policiais queriam que os filhos não seguissem a carreira. Não, mas eu quero ser policial. Eu quero ser pastor igual ao meu pai. Eu quero ser um serralheiro igual ao meu pai. Eu quero ser... Irmãos, nem sempre eles querem a nossa profissão. Na realidade, eles querem ser igual a nós. Quando a minha filha vira para mim e fala, eu quero ser uma pastora, eu fico indagando, o que é que leva ela a querer ser um dia uma pastora? Se um dia o meu pequenininho virar para mim e falar, pastor, papai, eu queria ser pastor. Se de fato vai ser ou não, isso é Deus quem vai determinar. Mas isso te inspira. Querendo ou não, o que é que leva uma criança de 5 anos, de 3 anos a querer ser o que você é? É o que ela vê em você. Integridade, irmãos. Deus, quando procura nos nossos lares sacerdotes, Ele procura sacerdotes íntegros. E quando alguém tiver que falar mal deles, tenho que inventar para ter argumento para falar. E 7º, o homem que Deus procura, homens que preguem e que sofram pelo nome de Jesus.
como foi Paulo, irmãos. Quando Deus olha para minha casa e para a sua casa, Deus espera achar lá homens que amem o nome dEle, ao ponto de viver e sofrer pelo nome dEle. Atos capítulo 9, versículo 15 ao 17, diz assim: mas disse o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. A partir desse momento, a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. Porque Deus sabe, irmãos, que o que transforma uma casa muitas vezes não é simplesmente a autoridade que a gente tem, não é o caráter que a gente tem, não é nem mesmo tanto a integridade que a gente tem, embora todos esses fatores sejam importantes, mas é o quão cheios do Espírito Santo nós somos, ao ponto das nossas famílias olharem para o sacerdote e verem Deus na vida do sacerdote. Tem duas coisas, duas expressões desse texto que me chamam assim muita atenção e que ilustra muito essa questão, esse papel masculino para nós. A primeira é a expressão instrumento escolhido. Quando Deus vira para Ananias e fala: vai até ele, porque aquele ali, aos seus olhos, ainda é um matador de cristãos, mas para mim não. Para mim ele é um instrumento que eu escolhi para fazer a minha obra. Em algumas versões você vai encontrar o texto, a expressão vaso escolhido, vaso selecionado. Da mesma forma, irmãos, que Paulo foi escolhido para uma grande obra. Preste atenção, meu filho. Assim nós homens fomos escolhidos por Deus para uma grande missão: governar os nossos lares, liderar as nossas casas, conduzir as nossas famílias para perto de Deus. A missão de liderar, irmãos, de servir, de abençoar o nosso lar, não é do pastor. Embora ele também seja importante, eu dou glória a Deus por isso, porque senão a minha vida perdeu sentido. Mas o papel de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor, dentro de casa, é seu. Deus te escolheu para isso. Você é um instrumento que direciona. Você é o sacerdote. Não era isso que um sacerdote fazia no Antigo Testamento? Aproximar Deus do povo e o povo de Deus. Nós somos a ponte. Ainda que o próprio Paulo, ainda como apóstolo de Jesus já, ele se sentisse incapaz de assumir essa missão, mas ele sabia que Deus tinha escolhido isso para ele. A segunda expressão que me chama a atenção nesse texto aqui é essa expressão de sofrer pelo meu nome. Eu vou ensinar a ele o quanto vale a pena sofrer por minha causa. Tem homens, irmãos, que até hoje não aprenderam ainda o valor de seguir a Jesus. Tem homens que até hoje ainda não aprenderam o valor de ser um instrumento vivo do evangelho dentro de casa. Paulo, ele sabia, quando Paulo se converte, ele entende que Jesus tinha para ele não só uma ordem, para que ele fosse um referencial de evangelho e de liderança na vida daqueles que ele confiasse. Mas Paulo sabia que a missão dele era pregar o evangelho e sofrer por amor de Cristo, por onde quer que ele passasse. As pessoas iam olhar para Paulo e ver nele um referencial de liderança, mas um referencial de pregador do evangelho, de alguém que vivia o que pregava, de alguém que sofria até a última instância por amor a Cristo. Tem homens hoje, irmãos, que só caminham com Cristo porque a mulher arrasta ele, quando a função era ele arrastar a família, ele conduzia a família. Toma tenência, meu irmão. Era para você ser sacerdote da sua casa, você aproximar a sua família de Deus, você que tinha que dar o comando. Hoje, alegrei-me quando me disseram, vamos. Essa frase tem que partir de mim. Eu trago essa alegria para o coração da minha família. Vamos à casa do Senhor. Era para você ser referência de cristão para sua esposa, para seus filhos. E alguns, irmãos, se Deus não tivesse dado uma mulher crente,
já estava desviado há muito tempo. Isso quando não tem aqueles que estão desviados dentro da igreja. Irmãos, eu oro para que isso nunca aconteça. Eu já estou terminando. Eu oro para que isso nunca aconteça. Da minha família desviar do evangelho. Esposa, filhos. Mas se um dia acontecer, porque vai chegar um tempo em que os meus filhos serão responsáveis pelas decisões deles. Mas se um dia isso acontecer, eu tenho meu coração em paz. Porque eu procuro ser referência de cristão em tudo para eles. Com todas as minhas limitações, com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições, com as minhas falhas, com os meus erros, com tudo. Mas eu procuro fazer da minha vida prática um exemplo para eles seguirem. É isso que a Bíblia ensina. Instrui o menino no caminho que deve andar. Não é instruir o menino o caminho. Tem pai e mãe que é assim, não, você precisa da igreja. Vamos comigo. Não, vai você. É caminhar com ele no caminho. Se você olhar aí um status da minha rede social, o meu WhatsApp é isso. Vivendo por ele, para ele, porque sou dele. Eu não tenho outra opção de vida. A minha vida é viver para ele, porque ele morreu por mim. E é isso que eu procuro passar para os meus filhos todos os dias. Pode ser que um dia eles não valorizem, mas aí é com eles. Mas como sacerdote, Deus nunca vai poder cobrar de mim. Nunca vai precisar cobrar de mim. Quando eu conheci minha esposa, foi o primeiro desafio que eu fiz para ela. Já falei isso aqui várias vezes. Quer me namorar? Namora meu Jesus primeiro. Quer casar comigo? Casa com Jesus primeiro. A hora que eu ver você tendo uma aliança com Jesus, pode ser que eu pense em estabelecer uma aliança com você. Sempre. Se eu morrer hoje, irmãos, minha mulher é crente, ama Deus. Se desviar, é um problema dela. A decisão é dela. Mas exemplo como sacerdote ela sempre teve e sempre vai ter. Porque essa é uma oração que eu faço para o meu Deus. Se um dia eu tiver que me tornar um exemplo de escárnio para a tua palavra, de escárnio para o teu nome, me mata antes. Se um dia eu tiver que me desviar do seu evangelho e me tornar um motivo de escândalo para o teu nome, me leva dessa terra um dia antes, para que eu não me torne um motivo de desonra para aquele que sempre me honrou. Amém, irmãos? Pense nisso. Pense nisso. Se o seu esposo não está aqui, mande para ele. Se você está aqui, se eu fosse você, eu fazia de uma mensagem como essa um manual de fé e prática para a sua vida, junto com a Bíblia. Deus dentro dos nossos lares procura homens. Você é homem? Está meio fraco, mas vamos lá. Homens de fé, obedientes à sua voz, homens de coração humilde, homens valorosos, homens segundo o coração dele, homens íntegros. Tem uma frase de Billy Graham que é uma das frases mais lindas que eu já ouvi. Uma vez perguntaram para Billy Graham se ele tinha medo da morte. Ele falou: eu não tenho, porque quando eu morrer eu vou estar mais vivo do que nunca, do ponto de vista espiritual, na eternidade com meu Deus, e do mundo físico, através do legado que eu deixei. Não se tem até hoje um ponto, irmãos, negativo para se apontar de Billy Graham. Outro homem, Russell Shedd, já falei sobre esse fato algumas vezes aqui. Uma vez, entrevistando a filha de Russell Shedd, ela falando: eu só acredito que o meu pai peca, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Porque em todos esses anos convivendo ao lado do meu pai, eu nunca vi o meu pai pecar. Homens íntegros, irmãos, é o que Deus procura. E homens que preguem e sofram pelo nome de Jesus. Amém? Seja sacerdote. É isso que Deus espera. Vamos ficar de pé.